Vamos dar um tempinho aqui para a gente começar nosso bate-papo de hoje. E não podia ser diferente. Hoje nós iremos falar sobre logística, né? Aliás, um meio de transporte aqui na Europa. Muita gente pode perguntar se tudo que eu estou falando aqui, se ele serve aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo. A depender da legislação de cada país, é claro que os métodos que vocês irão implementar dentro do sistema de transporte é um só, né? A metodologia de trabalho, ela funciona de uma maneira correta. Não adianta querer tapar o sol com a peneira ou buscar atalho para solucionar o problema dentro do sistema de transporte na logística que vocês não irão encontrar. Na realidade, o atalho dentro da logística, o improviso, a única coisa que ela pode levar a empresa é a falência. E é assim que funciona. Principalmente se você não tem parceria, se você não tem colaboradores indiretos, pessoas que podem auxiliar a tua empresa, o teu negócio, a alavancar. A gente sabe que a logística depende, o meio de transporte na realidade ele depende de mercadorias. Se você tem a mercadoria, se você tem um cliente, é claro que é fácil você conseguir colaboradores e pessoas que apostem, que queiram trabalhar também junto com você na tua empresa. Por quê? Porque na realidade você criou um sistema bom, um sistema que funciona. E claro, né, quem está ganhando dinheiro dentro do meio de transporte, com certeza vai querer estar dentro da sua empresa, né, trabalhando com você. É fácil fazer isso? Depende, né? São estratégias de mercado, são estudos de mercado, planejamento de mercado. O que eu posso dizer para vocês é que dentro da logística não é nada fácil. A logística, na realidade, ela é um produto caro, porque na realidade cada transporte, né, cada modal de transporte que você utiliza dentro da logística custa muito, né? Por exemplo, um caminhão, uma carreta, né, custa milhas e milhas de reais e, né, pode chegar aí até a cifra de quase R$500 mil aí, uma boa carreta para um sistema logístico. Então você tem uma empresa onde você está investindo quase R$500 mil, é porque realmente vale muito dinheiro. Então, baseado nisso, se torna uma empresa cara, né? E uma empresa cara, como uma empresa de transporte de logística, necessita um cuidado todo especial. Porque você investir... Imagina que hoje você quer fazer uma aportação de capital na tua empresa de, não sei, 5 milhões. E desses 5 milhões, você tira 2,5 milhões para comprar unidades para trabalhar dentro da sua empresa, mais todo o equipamento, mais contratação de pessoal, uma série de coisas. Você faz um investimento de 5 milhões, então você deve ter uma preparação muito correta, um planejamento bem elaborado, uma estrutura bem montada para que isso funcione. Você não vai montar uma empresa de logística do nada, né? Eu vou comprar aqui, vou comprar três cavalinhos, vou comprar 3 carreiras aqui, vou colocar para trabalhar e no escuro, né? Como a gente costuma falar. Isso que vai trazer para vocês essa complicação no futuro. Então, nada melhor do que fazer um planejamento. Quando eu falo de fazer um planejamento, pessoal, não é só o planejamento de uma empresa de transporte, é um planejamento de tudo. Qualquer empresa que você vai montar hoje necessita um planejamento. Se você não faz um planejamento, às vezes, a gente fazendo um planejamento, as coisas já não saem da maneira como a gente quer que saia. Imagina se a gente entra no escuro, né? A gente entra sem saber nada, sem saber como funciona. E é aquele velho ditado, a velha opinião dos outros, né? Escutando as outras pessoas e não escutando o especialista. Porque o fato de você montar a sua empresa e não consultar um especialista de transporte para saber onde é que ele está indo, onde ele deve chegar, como ele deve chegar, quem são o tipo de clientes, que tipo de mercadoria, qual é o tipo do mercado que você deve atingir. Se você não tem um especialista que possa auxiliar nas tomas de decisões, então o sucesso ele pode até acontecer. Mas sem esses planejamentos, o fracasso é inevitável. Então é bom você prestar bastante atenção no que eu vou falar para vocês hoje, que isso pode ajudar bastante a vocês na toma de decisões. É uma série de lives que eu estou fazendo justamente, né, para abordar um pouco mais o tema da logística, que é o tema que eu domino. Eu sou formado em logística internacional aqui na Europa, fui chefe de tráfego, fui condutor de caminhão, e conheço bastante o mercado, eu sei como funciona o mercado. Eu sei que o mercado, quando ele tem, a gente diz, né, quando tem uma veia boa, realmente o mercado funciona. Quando o mercado não tem uma veia boa, pois as coisas podem acontecer
de uma maneira totalmente diferente. Isso pode trazer complicações para as pessoas que estão trabalhando no ramo de logística, para as pessoas que estão fazendo parte da logística. Então isso é muito importante que vocês estejam bem atentos ao que eu vou falar para vocês, porque isso irá sim ajudar vocês na toma de decisões da empresa de vocês. O nosso tema de hoje é erro fatal, né? São aqueles erros que as pessoas cometem dentro da logística, que realmente pode sim trazer problemas e fazer com que a sua empresa entre em bancarrota. Mas Henrique, é tão grave assim a situação da gente montar uma empresa de logística e fechar a empresa de logística? Sim, isso pode acontecer, de você criar a sua empresa de logística e você não estar bem estruturado com a sua empresa de logística e a sua empresa ela afundar, ela não ir para frente. E o que poderia trazer lucro para vocês, ela vão trazer prejuízo para a sua empresa. Recorda do planejamento que eu falei para vocês? O planejamento envolve também a contratação de pessoas capacitadas para administrar a parte interna da empresa. Não é só um bom condutor, não é só um bom motorista. Uma empresa de logística ela não funciona somente com um motorista. O motorista ele é a peça fundamental, porque é ele que leva a sua empresa nas costas, né? Dizendo a grosso modo, é ele que leva a sua empresa nas costas. Mas quem fica na retaguarda é tão quanto importante dentro da sua empresa do que o motorista que está levando a sua mercadoria. Ou seja, os dois têm as suas importâncias, cada um tem a sua importância. O setor administrativo tem a sua importância, o setor de tráfego tem a importância, o setor de produção tem a sua importância, né? O setor operativo do transporte, que são os motoristas, tem a sua importância. Então, todos dentro de uma empresa, seja de logística ou seja qualquer outro tipo de atividade, tem a sua importância. Por isso que é muito importante vocês criarem e fazerem um planejamento quando se trata de empresa de logística. É muito importante. Bom, eu queria comentar com vocês aqui 4 erros fatais que podem levar a sua empresa à falência. E eu estou falando que são erros que eu convivi com eles, né? Como eu era chefe de tráfego da empresa, não era o dono da empresa, a minha obrigação era alertar, né? Era alertar o dono da empresa, no caso o meu chefe, o que deveria ser feito, né? E muitas vezes eles não acataram as decisões, né, do setor de tráfego e transporte, que é o que realmente comanda, é o que dirige a empresa, porque a função de um chefe de tráfego ele vai muito mais além do que simplesmente criar uma rota, criar um roteiro de uma rota para que seja feitas as entregas da mercadoria. Vai muito mais que isso. Em sua grande maioria, um chefe de tráfego ele trabalha no interno da empresa. Ele coordena a equipe de tráfego, ele coordena a equipe de administração, ele coordena a carteira de cliente, ele coordena a recepção de dinheiro, né, a cobrança, o cobro que faz diretamente das empresas contratadas que contratam o nosso sistema de transporte e até a recepção da documentação e envio da documentação para a cobrança dos devidos fretes. Então, mas isso são coisas que eu vou explicar para vocês no dia a dia. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu responda alguma pergunta para vocês, deixa nos comentários, me manda no privado. E na nossa próxima live eu posso citar o seu nome e citar a sua dúvida. E quem sabe a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas, né? Assim a gente já vai ajudando as pessoas de uma maneira mais direta. O primeiro erro dela funciona com a cobrança, né? Ou seja, quando você fez o frete para o cliente, esse frete, na realidade, quando você vende o seu caminhão, no caso você está vendendo a uma empresa o seu caminhão, você está fornecendo a sua empresa, né? Então existe uma variação de preço, de mercado, né? Então quando você tem um contrato estabelecido com um cliente direto, um cliente que te fornece a mercadoria diretamente da fábrica, então você tem um poder maior de barganha desse dinheiro. Mas quando você pega um transporte de uma pessoa, de uma agência, uma empresa que trabalha com broker. Brokers são aquelas pessoas que estão lá, né? Os brokers são os compradores e venda de carga. Ele compra a carga da mão de um cliente e revende para a tua empresa a um preço barato
e aí você vai tentando jogar com esse preço. Então é um pouco complicado quando você não trabalha com uma linha de cliente direto. Quando você trabalha com cliente direto, você tem mais margem. Quando isso não acontece, quando você compra a carga de uma agência de transporte, não do cliente direto, o preço, né, ele diminui a sua margem de ganância. Por sua vez, existem alguns pagamentos que algumas agências fazem ao transportador, principalmente aqui na Europa. Você trabalha, você faz o frete, você recebe a documentação, você envia a documentação, mas no contrato ele coloca, olha, o pagamento é a 30 dias ou a 60 dias recepção de fatura, ou seja, você faz a fatura, envia, quando ele recepcionar aquela documentação, ele começa a contar 60 dias para você cobrar essa fatura, né? E isso realmente você já começa a ter perda significativa com esse prazo que você está dando para os seus clientes. Existem outras maneiras de você fazer o cobro, existem outras maneiras de você cobrar do cliente para você ter esse dinheiro disponível em pouco tempo? Sim, existe. Existem algumas empresas asseguradoras que fazem um desconto dessas faturas, existem empresas que te pagam de uma maneira diferente, que são chamadas aqui os confirme. Existem empresas que te pagam com um cheque pré-datado. Eu vou falar na nomenclatura do Brasil para que vocês entendam, mas o processo é o mesmo. Quando você trabalha com um cheque pré-datado, por exemplo, existe a oportunidade de você trocar esse cheque dentro da própria empresa de factoring, uma empresa que faz o factoring, que desconta, cobra tantos por cento e você acaba recebendo esse frete de uma maneira imediata, né? Bom, mas aí é que vem o problema, porque quando você vende o seu caminhão, você compra uma carga do cliente abaixo do preço do qual você deveria comprar, e quando você recebe, você tem que pagar ainda uma taxa para descontar esse dinheiro, então você vai estar perdendo por todos os lados. Então é muito perigoso essa manobra que vocês fazem de trocar, adiantar um pagamento porque você não tem liquidez dentro do seu caixa. Então isso se torna um ciclo vicioso, isso é um erro fatal. Isso está acontecendo numa das empresas que eu trabalhei, onde eu alertei o meu chefe, falei, olha, não continue fazendo isso, porque você está perdendo aqui quase 20% do valor do faturamento desse caminhão, porque você precisa ter liquidez. Se você continuar fazendo isso, é um ciclo vicioso. Você vai e vende abaixo do preço do caminhão, você pega a mercadoria do cliente, recebe a mercadoria, entrega a mercadoria, e quando você está apertado, precisando de dinheiro, e você faz esse movimento, você perde 20%. Esses 20%, você sabe que só 60% é o que vai de gasolina, né, do óleo diesel dentro do caminhão. Então tem que tomar muito cuidado com as transações que vocês fazem, tem que tomar muito cuidado com o tipo de cliente que vocês trabalham, tem que tomar muito cuidado com o tipo de prazo que você dá aos clientes. Henrique, existe outra maneira de se cobrar do cliente aí na Europa? Existe alguma maneira mais que seja viável para a minha empresa? Sim, existe muitas maneiras de você trabalhar com o cliente. Você pode trabalhar com o Confirme, que é um tipo de pagamento que ele faz para você, confirmando ao banco que realmente te deve esse dinheiro, e o banco pode adiantar esse dinheiro para você, a depender do prazo. Porque tem empresas aqui que passam Confirme a 60 dias ou 90 dias. Isso para vocês também não é interessante, porque você acaba também caindo na taxa de desconto. Vocês têm que entender uma coisa, o sistema financeiro, o sistema bancário, o que eles querem é ganhar dinheiro. Então quanto mais eles desconta cheque, desconta fatura, que ele adianta pagamento, eles estão comendo juros, estão ganhando nas taxas, quem está perdendo são vocês. É a empresa que prestou o serviço, que pagou à vista o óleo diesel, que paga o salário do funcionário, que paga os direitos trabalhistas, que paga o escritório. Ou seja, por isso que eu falo para vocês que o sistema administrativo tem que trabalhar em conjunto com o sistema de transporte. A administração ela tem que trabalhar junto com o chefe de tráfego. Eles têm que saber qual é o tipo de negociação que está sendo feito na mesa no momento que você está fornecendo um caminhão com a empresa. De repente você tem capacidade de comprar 10 carretas e você fornecer dessas 10 carretas 5 para uma só empresa. Qual é o tipo de negociação que você está fazendo com essa empresa para fornecer 5 unidades da sua empresa para que ela possa ter caminhões disponíveis para ela? Que tipo de negociação você está fazendo? Qual o tipo de prazo que você está dando para eles? Quais são as condições de preço
que eles estão fornecendo que justifica você colocar 10 caminhões trabalhando para eles. Porque às vezes o volume de negócio que você cria na sua empresa pode não condizer com o valor que você está cobrando dos seus clientes. E isso é um problema. Por isso que a contratação e a preparação de um bom chefe de tráfego dentro da sua empresa, se vocês não têm um chefe de tráfego dentro da empresa, um cara capacitado para entender isso, começa a colocar nos planos da sua empresa de logística um chefe de tráfego, um coordenador de tráfego que entenda de administração logística, porque ele vai conseguir minimizar os erros. Às vezes você pode não entender no primeiro momento o que ele está falando para você, mas a médio e longo prazo você vai entender que o planejamento, o controle do cliente, a maneira como você negocia, a maneira como você faz os contratos, tudo isso vai somando para que a sua empresa tenha lucro e não percas. E ao contrário de muitas empresas que eu conheço, eles costumam fazer isso. Então essa empresa que eu trabalhava, ela entrou nesse ciclo vicioso. Ela entrou nesse ciclo, ela recebia a carta poste, né, que na Europa chama CMR, recebia a carta poste, ele anexava a fatura, enviava para o cliente e tinha uma empresa que fazia esse desconto. Como é que essa empresa fazia o desconto? São várias pegadinhas que tem nesse meio. Vocês, com o tempo, vocês irão entender melhor. Se eu pego o meu CMR e disponibilizo para uma empresa, para que ela possa me adiantar esse dinheiro, e ela fica com a fatura e com esse CMR, automaticamente ela está ficando com o cliente também. Ela está sabendo quanto o cliente está pagando para a minha empresa. Então, desse CMR, você entrou, por exemplo, 1.000 euros na conta da empresa, dessa fatura, e desconta 10% ou 20%, então você sabe que você está perdendo dinheiro. Então você sabe que você vai receber ali, você poderia esperar 30 dias para receber os 1.000 euros, mas você preferiu pagar 20% dessa fatura, vai receber 800 euros e você vai acabar perdendo. Porque isso você está tirando do benefício, do lucro da sua empresa. Então tem que tomar muito cuidado com as negociações que são feitas, as negociações em cima da mesa. Isso é um perigo muito grande para as empresas de logística. Outra coisa não menos importante são os roteiros mal planejados, né? Então assim, a gente conhece muito bem quando você tem um cliente e o cliente começa a solicitar um meio de transporte para a tua empresa e, por exemplo, no caso aqui da Europa, né, na Espanha, ele fala assim, olha, eu preciso de um caminhão para levar uma mercadoria da capital Madrid para a capital da Bélgica ou da Holanda, não importa. Existem vários caminhos por onde o seu caminhão pode passar. Existem várias estradas, saindo da Espanha para a França, para a Holanda, para a Bélgica, para esses países, existem duas saídas. Então, baseado no peso que o seu caminhão está levando e baseado de onde o seu caminhão está carregado, o seu chefe de tráfego tem que traçar a melhor rota, economizando pedágio, economizando subida, a depender do peso do caminhão. Então, as melhores rotas que eles devem fazer, se tem paralisação nas estradas, se tem se tem uma estrada que está cortada por obrigação do governo, tudo isso faz retrasar a sua entrega, tudo isso faz retrasar o processo logístico da tua empresa. Se é um período de inverno, se tem risco de neve, se não tem risco de neve, quantas horas o caminhão vai ficar parado, qual é o prazo de entrega que você tem nessa mercadoria, existe alguma penalização no contrato se você atrasa a mercadoria, e se o caminhão tiver alguma avaria, se o caminhão quebrar no meio da estrada, como funciona? Então, esse planejamento deve ser feito. E dentro desse planejamento é onde entra o chefe de tráfego, como está a manutenção do caminhão, como estão as horas de condução do condutor. O caminhão tem disponibilidade, o caminhão tem disponibilidade, o caminhão é novo, o caminhão é antigo, sabe? Existe alguma alternativa, algum plano B, caso aconteça algum imprevisto no meio da estrada e precisa trocar um caminhão com outro da sua empresa para poder seguir viagem. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser planejado para minimizar tempo e minimizar custos. Porque o mais importante, o mais complicado, o mais difícil dentro do sistema de transporte é custos. Baixar os custos os custos físicos, gente, misturar o espanhol com o português, o custo de cada caminhão, o preço
que você tem de cada caminhão, o custo fixo de cada caminhão, é muito difícil você baixar. Você conseguir fazer essa mágica, talvez você consiga um elo que realmente ninguém conseguiu até hoje. Então, mas por que as pessoas conseguem ter tantos caminhões dentro da empresa? Volume. Volume. O que faz uma empresa trabalhar, compensar um caminhão com outro é volume. Volume de vendas. Você quanto mais compra, mais vende. Quanto mais compra, mais vende. E outro diferencial é você não trabalhar para empresas agenciadoras de carga, que são chamadas os brokers, né? Aquelas pessoas que compram e vendem carga. Você tem o seu cliente direto. É você bater na porta de uma fábrica, fechar um contrato com essa fábrica, tem um preço um pouco mais barato, mas você tem uma rotatividade grande, um volume grande, onde você tem uma estabilidade, onde os seus caminhões não ficam parados, onde os seus condutores fazem quilometragem, onde as mercadorias são entregues no tempo certo, onde não há incidência. Tudo isso conta. Tudo isso é passível de se encontrar dentro do mercado logístico. É claro que é um trabalho duro, é um trabalho do chefe de tráfego, é um trabalho da área comercial da empresa. O gestor comercial da empresa, ele deve trabalhar muito para conseguir cliente, melhorar o preço. Qual é o diferencial que você tem na tua empresa de transporte que você pode oferecer para outras pessoas? Então isso é muito importante quando se trata do sistema logístico e fazer clientes. Então o planejamento, a rota do caminhão, por onde vai, quais são os obstáculos, quais são os planos B que você tem caso tenha algum problema, evitar rodovias congestionadas para não ter atraso, evitar problemas de avaria no caminhão para não ter penalização. Tudo isso vai ajudar. Mas por que eu coloquei erro fatal nisso? Porque muitas empresas insistem ainda ter esse tipo de erro no transporte e acaba pagando uma penalização. Eu quero fazer uma observação para vocês aqui, ó. Na mercadoria, isso é uma coisa que ninguém, ou muita gente sabe, ou quase ninguém sabe. Uma mercadoria que está no chão, né, a gente chama no solo, uma mercadoria que está no solo, por exemplo, uma carga completa de água mineral, por exemplo, ela quando está no solo, ela vale 1.000 euros, essa carga de água. Mas quando essa carga de água sai do chão e sobe e está dentro do seu caminhão, em cima do seu caminhão, ela pode valer 100 mil, 200 mil euros. É onde o problema começa. No momento que você carregou o caminhão, você tem 200 mil em cima do seu caminhão. Como você vai fazer para entregar essa mercadoria? Quem é o condutor que está designando a fazer essa entrega? Qual é o tipo de caminhão? Qual é o tipo de rota? Quais são os horários? O horário de entrega? A disponibilidade? Tem flexibilidade no horário? Não tem flexibilidade no horário? Se tiver acidente na estrada? E se parar? Então tudo isso o chefe de tráfego tem que estar de olho. Ele tem que olhar com lupa. Ele tem que colocar o óculos ali e olhar como se estivesse escaneando a própria mão dele. Para que não esteja erro nenhum. Principalmente quando vem os contratos com horário imperativo, ou seja, horário just in time. Tem que entregar nesse horário, porque se não entrega nesse horário, começa a conta atrás. E cada minuto, cada hora atrasada nesse caminhão, ele vai descontando do pagamento da empresa. Aí é quando começam os problemas. Então, o roteiro mal planejado, a rota mal planejada, pode trazer consequências graves para a empresa. E eu conheço, porque eu já passei por isso, e eu já vi muitos colegas fazerem um planejamento errado e realmente o caminhão chegar atrasado. É claro, se você perguntar assim, Henrique, você nunca errou? Claro, eu não sei, eu não nasci sabendo tudo. Eu já errei muito. Então por isso que eu estou falando para vocês, que também faz parte da minha vida, né? Isso faz parte do que eu aprendi no sistema logístico em 15 anos aqui na Europa. Outra coisa muito importante é a falha da comunicação. Confusão dentro do trabalho. Você dá uma ordem para um caminhoneiro, você coloca as normativas para ele, o que deve ser feito no transcurso da viagem, e nesse meio termo entra aí uma segunda pessoa, por exemplo, o dono da empresa, que isso é muito comum acontecer, o dono da empresa chamar o condutor e conversar com o condutor e tomar satisfação e perguntar como vai o sistema. Se você designou um chefe de tráfego para dentro da sua empresa, nada mais justo que ele controlar o caminhão. Ou, por exemplo, imagine que você tem 10 pessoas trabalhando dentro da tua empresa, você
tem 100 caminhões dentro da sua empresa, cada um leva 10 caminhões. Então cada pessoa responsável por aquele caminhão é que deve estar ali, ó, cuidando desse caminhão. No momento da saída, controlando o caminhão a cada 6 horas ou a cada 12 horas, controlando o caminhão para saber, pegando os informes, olhando no mapa, olhando no GPS, qual é a localização do caminhão, tá reportando sempre o cliente, principalmente quando a mercadoria é imperativa, quando a mercadoria é de risco, por exemplo, mercadorias caras como computadores, relógios, perfumes, essas coisas, produtos mais produto que requer uma atenção maior, dormir em parque vigilado, parques com vigia, dormir, ou seja, tudo isso é o chefe de tráfego que deve coordenar junto com a sua equipe. Então, você já ouviu aquele ditado que casa que muitos mandam, acaba ninguém fazendo nada? É isso que acontece no sistema de transporte, no sistema logístico. Se tem um chefe de tráfego e ele está coordenando uma equipe de 10 pessoas, então ele, no momento que ele delega a função a cada um de tomar conta de número de caminhões, com as suas placas, com os seus motoristas, com os dados da mercadoria e cuidando da linha, da carteira desse cliente, então essas pessoas são responsáveis. Porque quando existe duas informações, acaba o motorista entrando em confusão. E às vezes acontecia isso na empresa que eu trabalhava, porque eu dava uma ordem a um colega, falava, olha, esse caminhão tem que chegar, por exemplo, 10 horas da manhã, controla esse caminhão e vai informando onde é que está esse caminhão, me informa onde é que está, se existe algum problema, comunica diretamente a mim. Então, às vezes eu não estava presente no meu escritório e ele reportava o problema para o dono da empresa. O dono da empresa já, por sua vez, pegava o telefone, já ligava para o caminhão, já brigava com o motorista, já perguntava, criava um clima desnecessário dentro do sistema de transporte e acabava confundindo o motorista. E isso acaba trazendo mais confusão para dentro da empresa. Então, a comunicação ela é essencial dentro de todas as empresas. Ele é essencial. Mas no sistema de transporte é mais ainda. Por quê? Porque depende de pessoas, de terceiros que estão fora do escritório e não entendem. Às vezes as pessoas estão viajando, está cansada, ou viajou a noite toda, despertou de manhã, não dormiu bem, ou está com dor de cabeça, não importa o problema, são situações adversas, são situações de estresse, principalmente aqui no inverno. No inverno é muito complicado, você está toda hora ligando para o motorista, perguntando como é que está, aquela coisa, não, são chamadas essenciais, como um controlador de tráfego aéreo, falar o justo, o necessário, e com informações precisas para que o cliente seja informado. Olha, o caminhão está a tantos quilômetros, são tantas horas da noite, o caminhão está a tantas horas do cliente final, está a tantos quilômetros, hora prevista de chegada, tá hora. Pronto, acabou. Isso já está resolvido o problema do cliente. O cliente vai dormir satisfeito porque a informação foi clara. Agora, se você passa a informação, não, é que eu não sei onde é que está o caminhão agora, o caminhão provavelmente dentro da logística não existe, principalmente com carga just in time. Então, quando é horário imperativo, carga just in time, onde você tem uma linha de produção de uma fábrica em outro país que depende dessa mercadoria que está em cima do seu caminhão, é onde você tem que colocar a barba de molho e realmente fazer com que a comunicação seja uma comunicação de impacto, seja uma comunicação disruptiva, que está ali trabalhando 100% para esse cliente. Afinal de contas, se você tem o luxo, o capricho de ter um cliente direto, tem que cuidar desse cliente, porque senão você acaba perdendo para a sua concorrência. E agora vem o que eu mais gosto desse tema da logística, que é legislação. Isso é muito complicado quando se trata de falar assim, olha, eu não conheço a legislação. Existe muitos chefes de tráfego que eu costumo dizer que são chefes de tráfego, são brokers, são pessoas que compram e vendem carga e que auto se intitula chefe de tráfego, né? Então o chefe de tráfego ele deve estudar, ele deve ter passado por uma faculdade, não que a faculdade seja alguma coisa, pessoal, mas tem muitos chefes de tráfego que eu conheço que realmente aprendeu na prática e conhece muito bem porque já leva anos no mercado e foi aprendendo a base de pau, de ferro, mas aprendeu o ofício. Mas é difícil você ser um bom chefe de tráfego fora da faculdade? Sim, é muito complicado. Se você não tem uma base, é muito complicado. Agora, se você vem de uma base, que seu pai tem uma empresa, que você nasceu dentro do meio da logística e foi trabalhando com ele, aprendendo aquela coisa, mesmo assim você ainda não vai entender todo o sistema logístico como funciona. A legislação, ela é uma arma
ela é uma faca de dois cortes. Ela tanto corta para o bem quanto corta para o mal. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tem um domínio da legislação, principalmente a legislação de transporte, você pode estar em sérios problemas, principalmente se o seu caminhão infringir alguma normativa de tráfego. Então, se você conhece, você pode se defender. Eu sempre tenho comigo o seguinte: aprenda a lei para você poder se defender melhor. Isso é muito importante. Então, quando você conhece a legislação, você tem como dizer ao seu cliente, porque os clientes, os que pagam para você levar mercadoria, eles não têm o conhecimento do que é o sistema de transporte. Ele não sabe, ele sabe que ele produz aquele feijão, ele produz aquela melancia, ele produz aquela fruta, aquela verdura, e que vem um caminhão para pegar aquilo ali e levar a mercadoria que está vendida para um cliente, seja em outro estado, em outra cidade, em outro país, não importa. Até aí chega o conhecimento de alguns clientes, não são todos, de alguns clientes. Então cabe a você explicar ao seu cliente qual é a normativa, como funciona. Olha, eu estou levando aqui tomate aqui da Espanha para, por exemplo, a Polônia. A gente sabe que esse produto deve passar pela fronteira, tem que passar pela aduana, tem que passar por um cuidado de inspeção para ver se não tem se tem germovírus, ou seja, uma infinidade de documentação, de protocolos de segurança que você deve saber, conhecer, para quando esse caminhão chegar no momento de parar numa aduana, você saber qual é o protocolo. Que as pessoas não vêm colocar dentro da sua garganta, que as pessoas não vêm empurrar dentro da sua mente o que eles querem, não. O que o caminhão tem que fazer? Olha, se preferível, fazer a aduana ainda no país de origem. Porque vocês podem fazer a aduana no país de origem. Você só apresenta a documentação lá no país, porque existe escritórios aqui para isso, para você fazer a aduana desse caminhão em trânsito. E o motorista recebe a documentação por mensagem, ele só apresenta a documentação, chega lá, escaneia a documentação, está tudo bem, tudo beleza, passou. Se o produto é de importação, a mesma coisa, funciona. Saiu do país de lá, fez a aduana lá mesmo no país de origem e evita problema. Por quê? Porque existem os problemas de tráfego existem os problemas de entrave comerciais, tanto dos produtos que vêm de fora, como os produtos que saem daqui para outro país da Europa. Pode ser do Brasil ou de qualquer outro país, são chamados entraves comerciais. Então tem que saber se o país lá existe essa mercadoria, se existe necessidade dessa mercadoria. Eu, pelo menos até o momento que eu trabalhei, eu não participei de nenhum problema com entrave comercial. Eu não passei. Muito pelo contrário. Os produtos que saíam daqui do país sempre eram produtos necessários, que eles necessitavam desses produtos, principalmente fruta, verdura, comida, né, em geral. Era o que mais a empresa que eu trabalhava transportava, esse tipo de gênero, né, alimentação. Mas o que vinha do país de fora para aqui, sempre eletrônicos, essas coisas também, é uma moeda de mão dupla, né? Não tinha esse problema de entrave comercial. Mas, conhecendo a legislação, você conhecendo esses pormenores, já ajuda bastante. E agora, fazendo parte do sistema de legislação, você deve conhecer também as formas de contratos do qual a sua empresa vai fornecer para o seu cliente. Quais são os seguros que você vai utilizar? Quais são os seguros contra terceiros? Seguro de penalização? Contrato de paralisação? Quem paga se ocorrer algum retraso por força maior de uma mercadoria, na entrega de uma mercadoria? Até onde você pode chegar? Como você pode fazer? Você pode descarregar o seu caminhão ou a lei obriga você a não descarregar o caminhão? Se você está descarregando o caminhão, você tem algum acidente, quem cobre esse acidente? Se você teve dentro de um armazém, por exemplo, de um armazém na Alemanha, você parou o caminhão, abriu o caminhão para descarregar e veio aí o responsável dizendo que você que deve descarregar o caminhão. E nesse momento, você não está autorizado, você não ligou para o seu chefe de tráfego, você começou a descarregar o seu caminhão, tem um acidente. Quem paga esse acidente? Mesmo que o acidente não traga danos físicos a você, mas trouxe danos à mercadoria. Quem paga isso aí? De quem é a responsabilidade? Por isso que entender as leis, entender a legislação, entender os contratos, é necessário para que um chefe de tráfego possa atuar de maneira correta dentro de uma empresa de transporte.
Isso é crucial. Não entendendo essas coisas, até o básico da legislação, você não conhecer o básico da legislação, você pode cometer grandes problemas e problemas gravíssimos, que isso pode trazer à sua empresa sérios problemas. E isso já aconteceu. Já aconteceu na empresa que eu trabalhava. Pessoal, o que eu estou falando para vocês aqui, eu fui chefe de tráfego 15 anos de logística. O fato de eu ter trabalhado tantos anos no sistema de transporte não quer dizer que eu não cometi falhas. No início, eu cometi muitas falhas, principalmente recém-formado, saí da faculdade, menino novo, queria comer o mundo e achava que a logística realmente era fácil. E quando você vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai convivendo com os abutres do mercado, aí você vai tendo conhecimento. Foi quando eu falei, então tá beleza então vamos fazer o seguinte, então vou começar na parte do meu curso, tinha parte de legislação, então eu falei, então vou entrar agora na legislação. Eu vou pegar essa galera por aqui, porque quando você entende um pouco das leis, ninguém vai contra você, ninguém vai contra o teu argumento, porque se você argumentar dentro da lei no sistema de transporte, zerou qualquer tipo de discussão. Você sabia que, por exemplo, olha, é uma coisa que muita gente não sabe, mas, por exemplo, imagina que a sua empresa hoje, tá? Vou dar como um exemplo para você, para a live não ficar tão extensa. Imagina que você tem um caminhão e você vai levar uma mercadoria do armazém que está a 100 quilômetros para um cais, para carregar essa mercadoria para um navio. Do seu armazém até o cais, onde está o navio, existe um contrato. Para esse movimento aqui, um contrato. Quando o seu caminhão para e vem a grua para pegar a mercadoria do seu caminhão para colocar dentro do navio, ele suspender a mercadoria e está suspensa a mercadoria, é um contrato. Quando ele içar a mercadoria e estiver em cima do barco, sem colocar a mercadoria dentro do barco, é outro contrato. Porque no momento que a grua levantou a mercadoria, seu caminhão está embaixo, a mercadoria cai, quem paga? Aí a mercadoria está no ar, ele está levando, saiu do seu caminhão e está em cima do barco, a mercadoria cai em cima do barco, quem paga? São contratos diferentes. Então quando você começa a entender todo esse sistema, aí você começa a ter êxito, aí você começa a se resguardar de futuros problemas que possam acontecer dentro do sistema de transporte. A nossa live de hoje ela vai ficar por aqui, porque eu queria só abordar para vocês esses 4 erros fatais que podem sim fazer a sua empresa ir à bancarrota. Se você tem uma empresa, se você quer levar a sua empresa para um próximo nível, realmente aprender como funciona, é só você deixar nos comentários aí, Henrique, quero aprender, quero levar minha empresa para o próximo nível, que eu entrarei em contato com você e irei te ajudar a você a levar a sua empresa para o próximo nível, mas de uma maneira coerente, de uma maneira lógica. Não é inventar, não é colocar pingo nos is onde não existe, é realmente você levar a sua empresa para um próximo nível, atendendo às necessidades do mercado. Quando você atende às necessidades do mercado e você se aperfeiçoa e você tem capacidade de ser diferente do seu concorrente, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter êxito dentro da sua empresa. Mas isso é se você quiser levar a tua empresa para o próximo nível. Isso não é para aquelas pessoas que, eu quero só por curiosidade. Por curiosidade não faça. Por curiosidade não se meta no meio de transporte, porque é muito complicado e o mercado é gigante. Henrique, tem espaço para mais uma empresa de logística? Tem espaço para 1000 empresas de logística. Aqui na Europa, por exemplo, tem o meu sócio, o Caio Brasil, no canal dele ele fala que na França, a quantidade, na Europa, vou lá na Europa, a quantidade de motoristas de caminhão que está necessitando é absurda. Então, para você ver que existe uma grande demanda no sistema logístico. Afinal de contas, a mercadoria tem que chegar, o pão tem que chegar na casa do cliente, não tem que chegar, a comida tem que chegar na casa do usuário. O usuário tem que comprar uma lâmpada, tem que comprar uma televisão. E quem transporta isso é o sistema logístico. Quem trabalha com construção civil, igual o meu amigo Ademir tá aí, Conceição. Um abraço, Conceição. Quem trabalha com construção civil sabe e depende do sistema logístico para trazer a mercadoria para você construir a casa, reformar a casa. Então, existe grande demanda nisso, mas
existe também a necessidade de profissionais capacitados para que possa se gerenciar, administrar uma empresa de transporte, uma empresa de logística. E não é fácil. Não é fácil você encontrar um profissional que realmente conheça, um profissional que queira também trabalhar. Quando eu era chefe de tráfego, eu trabalhava 17 horas por dia. Eu trabalhava. Aí, mas você trabalhava, eu acordava às 7 horas da manhã, ia para a empresa, saía no meu horário às 18 horas, mas o meu telefone ainda estava ativo. Por quê? Porque eu tinha caminhão em rota. Caminhão quebra, caminhão toma multa, caminhão para, caminhão se acidenta, caminhão é roubado, caminhão enfim, uma infinidade de problemas que eu deveria estar sempre pendente, com 2 telefones na mão. Não é uma tarefa fácil, mas é até divertido porque você acaba conhecendo um mundo totalmente diferente do que você está acostumado. Então, se você quer levar sua empresa de transporte para o próximo nível, é só você deixar nos comentários que eu entrarei em contato com você. A gente vai trocar uma figurinha e entender um pouquinho qual é a necessidade da sua empresa. Beleza? Mas o que eu quero falar para vocês é que vocês estejam bastante atentos, prestem bastante atenção quando vocês tomarem a decisão de abrir a sua empresa de transporte. É muito complicado, não é fácil, tá? A nossa live vai ficar com esses quatro tópicos de hoje, que foram os erros fatais que você pode cometer na logística, precificação, maneira de cobrar do cliente, o que você faz depois que você cobrou do cliente. Nós temos aqui o erro de planejamento de rota, a falha na comunicação e o desconhecimento da legislação. Eu dei simplesmente, pessoal, eu falei para vocês aqui de uma forma simplificada. É claro que se eu for estender o assunto sobre legislação aqui, a gente vai passar horas e horas falando de leis, falando de contratos, explicando para você passo a passo como funciona. Mas isso eu quero deixar para tirar a dúvida de vocês pessoalmente, se vocês querem levar a sua empresa para um próximo nível, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou Henrique Andrade, tá? Dos Códigos da Logística. O nosso livro guia, ele já está disponível já na Hotmart, tá? Foi criação minha com parceria do meu sócio Caio Brasil. Para vocês que querem aprender um pouquinho, para vocês que querem ser chefe de tráfego, então o nosso livro já está disponível, já vou deixar o link aqui abaixo dessa live para que vocês possam ter acesso a esse livro guia. Vai ajudar bastante a vocês entender o outro lado da logística, o outro lado do transporte. Vou ficando por aqui. Na próxima semana tem mais dicas para você aqui na live sobre os códigos da logística. Um abraço a todos e um bom fim de semana. Até a próxima.